Se você quer aprender a calcular horas trabalhadas no Excel, então esse vídeo é para você. Bom, uma das tarefas mais comuns do departamento pessoal de uma empresa é o cálculo de horas trabalhadas e até mesmo as horas extras dos funcionários. E apesar de atualmente existir diferentes softwares específicos para se calcular e gerenciar as horas trabalhadas de uma empresa, você também pode fazer isso usando o Excel. Eu sou Hermes Santos, do site exceleasy.com.br, e nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo para você calcular as horas trabalhadas e as horas extras no Excel. Vamos nessa? Bom, então antes de começar, é importante que você saiba que existem diferentes modalidades de jornadas de trabalho e diferentes regras para o cálculo de horas extras. Tendo isso em mente, nesse vídeo eu vou usar um exemplo específico, no entanto, você deverá adaptá-lo de acordo com as regras aí da sua empresa, cargos, salários e jornada de trabalho, ok? Então o primeiro passo para você calcular as horas trabalhadas no Excel é simplesmente organizar uma tabela conforme mostrado aqui. Observe que eu criei uma tabela para um determinado funcionário, contendo aqui os dias da semana, horário de entrada, horário de saída para o almoço, horário de retorno do almoço e horário de saída, que é o fim do expediente. E eu coloquei aqui também duas colunas adicionais para calcular as horas trabalhadas e as horas extras. E aí você vai simplesmente preencher as informações de entrada, saída para o almoço, retorno ao almoço e saída conforme os horários aí do funcionário. Em seguida, selecione o intervalo de B2 a E8, ou seja, as células que contêm os horários do funcionário, e formate as células para o formato personalizado H:/MM, para que as horas sejam contabilizadas de maneira correta. Agora, as colunas F e G, ou seja, as colunas que terão as horas trabalhadas e as horas extras, você deverá formatá-las no formato de número. Essas duas configurações são extremamente importantes para que você consiga efetuar os cálculos corretamente. E aí, após formatar a tabela, agora eu vou calcular as horas trabalhadas ao longo de cada dia. Para isso, eu vou usar a seguinte fórmula: igual, abre parênteses duas vezes, saída, menos entrada, fecha parênteses uma vez, e aí eu coloco um sinal de menos, abre parênteses uma vez, e aí eu insiro o horário de retorno do almoço, menos o horário de saída para o almoço, fecha parênteses duas vezes, e o resultado eu vou multiplicar por 24. Para finalizar, eu vou teclar Enter e usar aqui a alça de preenchimento para replicar as fórmulas para as demais células. Agora, para obter o total de horas trabalhadas ao longo da semana, basta somar aqui a coluna F usando a função soma, desta maneira. Pronto, agora eu já tenho o cálculo de horas trabalhadas durante a semana e o próximo passo é calcular as horas extras do funcionário. Então, para eu calcular as horas extras de um funcionário, primeiro eu preciso saber o valor de salário hora desse funcionário, ou seja, o quanto o funcionário recebe por hora trabalhada. E para obter esse valor, basta dividir o total de horas trabalhadas no mês pelo valor do salário do funcionário. Por exemplo, a funcionária Cláudia recebe R$5.000 por mês e atua na jornada de 220 horas mensais, o que representa aí 44 horas semanais. Portanto, o cálculo fica conforme mostrado aí na tela. Nesse exemplo aqui, a funcionária Cláudia ela trabalha de segunda a sexta, das 7 da manhã às 17 horas, e faz 1 hora de almoço, totalizando aí 9 horas diárias. E aí, para não exceder as 44 horas semanais, Cláudia tem o direito de sair 1 hora mais cedo às sextas-feiras. Em alguns casos, as empresas optam por dar 1 hora e 12 minutos de almoço para o funcionário, sem que ele tenha que sair mais cedo às sextas-feiras. Então, conforme eu comentei lá no início do vídeo, você deve adaptar esse exemplo conforme a realidade aí da sua empresa. Agora, na coluna G, eu vou calcular as horas extras da seguinte maneira: igual C, abre parênteses. Então, se a quantidade de horas trabalhadas no dia for maior do que 9, então eu vou pegar essa quantidade de horas trabalhadas e vou fazer menos 9. Caso contrário, eu vou simplesmente retornar 0. Para finalizar, eu fecho parênteses e teclo Enter. E aí eu arrasto essa fórmula para as demais células até o dia da semana aqui, sexta-feira.
Para o sábado e para o domingo, eu vou usar uma outra fórmula. Então, nesse exemplo aqui, se a funcionária trabalhou, por exemplo, 1 hora a mais na segunda-feira, então o Excel ele vai mostrar aqui a quantidade a mais de horas trabalhadas, ou seja, apenas a quantidade de horas extras. Caso contrário, ele retorna zero. Ok, como a funcionária Cláudia trabalha só de segunda a sexta-feira, então quer dizer que quando ela trabalhar no sábado ou no domingo, será contado como hora extra. Então eu simplesmente vou referenciar aqui as horas do fim de semana, contabilizando elas como hora extra. Nesse exemplo aqui, eu estou usando uma carga horária de 9 horas diárias. Então, substitua esse valor na fórmula pelo valor da carga horária diária que você desejar. Por exemplo, 6 horas, 8 horas e assim por diante. Para esse exemplo, Cláudia recebe 50% das horas extras de segunda a sábado e 100% para horas extras aos domingos. Novamente, adapte aí para sua necessidade. Então, nesse caso, vamos criar aqui uma coluna extra e inserir os respectivos percentuais para cada dia. Agora vamos supor que Cláudia fez 1 hora extra na segunda-feira, 5 horas extras no sábado e 5 horas extras no domingo. Nesse caso, nós precisamos saber o quanto que ela deverá receber em horas extras na semana. Então, em uma coluna, basta fazer o seguinte cálculo: igual horas extras vezes o valor hora vezes o percentual de hora extra. Por fim, para obtermos o total em horas extras da semana, basta somar aqui a coluna I. Nesse exemplo aqui, a funcionária deverá receber o valor de R$ 181,82 em horas extras da semana. E aí você repete esse cálculo para as demais semanas e posteriormente você soma com o salário base da funcionária para você saber o total a ser pago, ou seja, o salário mais as horas extras. Então essa é a dica de hoje. Eu procurei usar um exemplo bem simples para que você possa compreender como funciona o cálculo de horas trabalhadas e horas extras. E aí você deve analisar o cenário aí da sua empresa e adaptar o exemplo para atender aí a sua necessidade. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para continuar conferindo mais dicas de Excel como essa. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.